Aqui é o projeto do governo do estado do Ceará, Secult Ceará, realizado pela Mosaico Cultural e Lampião Entretenimento, certo? É um projeto que agracia, o edital, né, agraciou algumas empresas prestadoras de serviços, né, corporativos, cursos, aulas, de todo tipo, no qual nós aqui, né, da Orquestra de Cordas, resolvemos contemplar alunos, aprendizes, amantes da música, do violão, do cavaco, do baixo, da guitarra, para aperfeiçoar mais, pegar bizus, pegar técnicas novas com feras aí instrumentistas, que é o caso do Allan Kardec Filho, que é o nosso professor, né, muito instrumentista, e ele vai já se apresentar e tem um monte a falar aí para vocês. E aí, Allan? E aí, moçada? Salve, salve, bom dia. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz de realizar esse encontro, né? Na verdade, isso aqui é um grande encontro, né? Estou vendo aqui alguns amigos já que eu conheço, o Márcio, o Mauro, o Ricardo, e pessoas novas também que irei conhecer. O Gabriel Pacheco, não sei se é do Vanderlan, que o nome dele é Gabriel também, que ele disse que queria fazer também, queria participar, mas dizer para vocês que esse momento é um momento, a gente vive um momento histórico, né? E que as possibilidades musicais hoje, elas se transformaram, né? Elas se transformaram. Então, hoje, de forma online, cada qual no conforto do seu lar consegue ter essa possibilidade do aprendizado. E, na verdade, a grande intenção desse momento, como eu havia falado com o Marcelo, até eu vinha conversando com ele, é uma troca de conhecimentos, né? Uma troca entre a gente, né? E nisso a gente vai trocar muita experiência sobre a música, sobre o lance da harmonia, sobre o lance da melodia, sobre o lance da música universal, né? Como o universo gosta, né? Como o universo contempla, né? Que é o nosso som. E eu quero agradecer cada um de vocês, quero parabenizar aqui o Márcio também pela música, que ficou belíssima. Assisti lá no YouTube e curti demais o swing, a pegada Valeu, massa. Alan. Obrigadão, viu, irmão? Cara, Gratidão. massa, Também curti. é o nosso cenário, né, cara? Isso aqui é o seguinte, se a gente não fizer esse tipo de movimento, que é uma aula, que é a música, que é o curso online, que é o barzinho, Mauro, Ricardo, meu amigo, tocamos muito tempo juntos e sempre foi maravilhoso. Não tocamos mais porque ele não me chama, né? O bicho agora é chique, aí não quer mais tocar comigo. Mas, enfim, todo esse movimento, cara, é de uma extrema importância, principalmente nesse momento que as pessoas estão, de certa forma, isoladas, para que a gente torne a vida das pessoas melhores. Né? Então, lançar uma música, vai tocar no barzinho, fazer um vídeo tocando, cara, isso é fundamental. A internet hoje é o maior elo que tem de ligação entre as pessoas que estão precisando, né, precisando da música, e o músico que está precisando que as pessoas escutem. Então, é isso. Eu faço essa minha abertura dizendo que eu estou muito feliz, assim, muito grato pelo convite, a galera da orquestra de cordas, o Marcelo, e que a gente vai trocar muito conhecimento aqui, muito conhecimento, coisas que vocês, inclusive, já sabem, mas coisas que a gente vai pegar uns atalhozinhos e vamos atingir um negócio legal, né? E eu queria começar o seguinte, cara. Tudo bem que eu já conheço, mas para a gente fazer uma coisa bem dinâmica nesse momento, eu queria que cada um se apresentasse e, se possível, se tiver com violão, tocasse uma música no violão aí, para a gente fazer esse primeiro momento de conhecer, ok? Fique à vontade. Quem é o primeiro aí quem é que quer dar o pontapé inicial? É o Mauro. A rocha, Mauro. Tô no primeiro mesmo, cara. Ei, eu agradeço muito. Rapaz, eu fiquei hiper feliz quando lançaram esse projeto aí de vocês, porque a gente, queira ou não queira, a gente fica
tocando música, mas acaba esquecendo o lado da aprendizagem, né? Que é o lado tirar as dúvidas, algumas essas coisas que vocês colocam, que é justamente os bizu, como o menino acabou de falar. Então, cara, para me apresentar, sou músico autodidata, que eu digo que todo dia eu estou aprendendo com alguém, eu aprendi muito com o Alan também. O Alan sempre dá umas dicas muito boas. Então, a gente está tocando junto, a gente troca uma ideia. E a música é isso, né? A troca de ideia, troca de, como você falou, troca de... Fugiu até a memória a palavra agora aqui. Mas tocando uma música para vocês, aquela que eu aqueço a voz é sempre essa, não tem jeito. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Vou fazer só um pedacinho. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Certo? Então é assim, estamos aqui para aprender sempre, né? A gente está aqui para trocar ideia e vamos crescer com isso aí. Eu apoio vocês com tudo que quiser fazer. Alan, vou te chamar mais vezes, bicho, não tem deixa de frescura, bicho. Viu? Um abraço, meu irmão. Foi um prazer conhecê-los. Vamos lá, passa para o próximo, mais rápido. Som de barzinho tem muito. Agora tem muita história. Se eu for contar minha história todinha, já tem um bocado de tempo tocando, cara. Mas tem sempre aprendendo, estou sempre aprendendo. Certo? Vamos lá, para frente. Pode ser eu aqui agora. Massa. Bom, galera, primeiramente, bom dia para todo mundo aí, né? Eu tô com a cara de sono da porra aqui. Então, no início da aula, meu microfone tava com problema. Meu microfone não, meu áudio eu não tava escutando vocês. Eu tive que vir pro celular aqui. Aí, mas eu acho que eu perdi pouca coisa, né? Foi só a mesma apresentação, né? Então, meu nome é Márcio. Tenho um trabalho autoral com o Márcio Muamba, né? O Alan aí, eu acho que o Marcelo também, alguns já viram. Lancei um videoclipe há 2 semanas atrás, se chama Festa Boa, né? Toco barzinho também, mas meu violão é muito básico. Eu uso mais o violão para compor e o cara só como base mesmo, questão de teoria musical e uma outra coisa mais bem apurada, sou muito limitado e tô aqui para aprender, para poder pegar esses bizu aí, para dar uma reforçada nos aprendizados, nos conhecimentos. Quando eu soube que era o Alan, eu, nossa, pronto, vai dar bom agora, né? E conheço o trabalho do Alan, é um cara muito bom, muito foda, muito benquista aqui na cena cultural de Fortaleza e para mim é uma satisfação enorme estar participando desse curso. E vamos lá, né, tocar um aqui só para dar a entrada. Que é. Deixa eu cair o negócio aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que te mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. Bem basiquinho. Massa, Márcio. E é isso, estamos aqui pra desenrolar, né, o resto agora. Agora é com vocês aí pra passar os bizu. Vamos nessa. E aí, Rondinelli? Tá presente aí para nós. Opa, meu irmão, bom dia aí, né? Bom Eu dia. percebi aqui que tem a rapaziada aí, já toca aí algumas músicas aí. Eu ainda estou iniciando, né? Aprendendo algumas notas aí, mas todo mundo na vida tem que ter um começo, né? Então, assim, a gente vai começando e trilhando um caminho para a gente poder chegar à excelência, né? E estamos aí, né? Tocar alguma coisa aqui. Que é a música que fala assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Uma música gospel, né? E como eu falei, relatei aqui para vocês, eu ainda estou iniciando, né? Mas eu já tenho já peguei alguns acordes e aí a gente vai desenvolvendo, né? Com o decorrer do curso. E eu agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando dessa nova família, né? Que vocês aí todos são uma família, né? Amém? É isso aí, meu irmão. Me ligo demais dessa música aí, viu? Eu toquei muito, rapaz, já antigamente.
Massa, viu? Alan, só uma pergunta. Vocês têm pretensão de abrir um grupo, alguma coisa, cara? Sim, Sim. eu acho que após essa aula, eu pedi por A gente meninos pode que ver, abrissem né? um Para a gente grupo. trocar as ideias, Isso. conversar e tal. É No importante. final, no final dessa aula, a gente já, de imediato, cria um grupo, né, Beleza. no WhatsApp para trocar as ideias, trocar arquivos, trocar o que for necessário aí. O Tem coisa Alan vai boa guiar aqui a para gente mandar aí. também. Massa, massa. E aí, Gabriel? E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriel. Eu toco há um tempinho já, assim. Tempinho assim, eu comecei um pouco tarde. Eu falo que comecei um pouco tarde porque muitos meus amigos começaram muito cedo, né? Eles começaram com, tipo, 10 anos e eu fui pegar no violão com 15 anos. E aí eu acabei aprendendo, assim, muitas coisas com eles. Aí eu vou tocar aqui uma coisinha pra... Como todo mundo tocou, né? Mas aí, perdoe também porque esse violão não é muito bom de afinação. Mas eu vou tentar aqui tirar um som, né? Acho que deu para perceber mais ou menos aí, né? Então é mais ou menos isso. Eu entrei também no curso porque de ver já o Alan tocando em barzinhos e tal, principalmente na época antes da pandemia. Aí eu, vixe, esse cara toca muito. Aí quando abriu aí, eu fiquei sabendo pelo Instagram, aí eu me inscrevi também. E é isso aí. Valeu, gente. Massa, Gabriel, massa. Francine, quer falar alguma coisa, se apresentar? Nos dê aí a sua voz aí por um minutinho. Bom dia, eu sou Bom Francine dia. Maria. Então, eu já vou poder tocar violão, é porque eu só estou em aula. E quando terminar minha aula, aí eu posso tocar para vocês, certo? Mas eu vou me apresentar. Eu sou Francine Maria, sou do interior do Ceará, tenho 13 anos e vim para cá para eu poder melhorar mais também no violão. Eu estou aprendendo algumas coisas, alguns freestyles também. Eu acho que é bom eu poder avançar mais no violão e levar isso para minha vida toda. Que maravilha, Francine, seja bem-vinda. Viu? O mais importante, né, desse momento é a troca, essa partilha, né? A gente tem o Rondinelli, é do gospel, o Mauro bem direcionado do lance do barzinho, da MPB, também canta as internacionais, o Márcio tem o lance também da MPB, mas tem o lance da música autoral, que também é MPB, né? E é isso. Eu acho que o Gabriel tocou um negócio aí que parece muito com as coisas de Chico Buarque. Essa riqueza dessa variedade, ela tem uma possibilidade muito grande de ampliar cada vez mais o universo musical. Um exemplo que eu posso dar é você pegar um guitarrista de rock e pega um baterista que tem um conhecimento mais no jazz e o baixista que venha desse lado pop e jazz, e se você pegar um trio desse, você tem uma banda que toca jazz, rock diferente, né? Então, o fazer hoje a música diferente, com as concepções, ela é muito importante, a gente poder ampliar a cabeça para, eu posso tocar eu posso tocar Asa Branca de uma forma totalmente diferente, porque a música é isso, a interpretação, a gente dá a nossa cara para a pessoa olhar e dizer assim, cara, esse aqui é o violão do Mauro, esse aqui é o violão do Gabriel, é o violão do Márcio, da Francine, né? Ana, você pode nos dar aí a graça de dar uma falada aí para a gente? Se apresentar. Está nos ouvindo?
Se não conseguir abrir o áudio, pode escrever alguma coisa no chat também. Pronto, fica ótimo. Ah, ok. Tudo bem, Ana. Mas está chegando bem o áudio para você, né? Pessoal, maravilha. A Ana Vai se aqui está. apresentar pelo chat que falou. Tá. Eu lembrando que a Ana tinha avisado que estaria em aula também pela manhã, ia tentar acompanhar da forma que desse, mas depois ia assistir às aulas, né, a gravação. Vai ser uma das pessoas que, assim, a gente vai postar tudo no YouTube, Sim. só que só após o curso. As pessoas como a Ana e outros alunos que não puderam estar aqui hoje e vão estar a outras aulas, né, a gente vai disponibilizar esse link para ele assistir e ficar acompanhando lá, né, chegar junto com a gente aqui. Massa, massa. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre minha pessoa. Me chamo Allan Kardec Filho, alguns aqui dos amigos já me conhecem há algum tempo. Sou músico e uma coisa que eu me orgulho muito é de ser nordestino, de ser cearense, e nos últimos anos tenho levado a música, assim, levado muito a sério a música e levado para o mundo todo, né? A sonoridade que a gente tem, a riqueza que a gente tem brasileira e principalmente nordestina, não só com violão, toco outros instrumentos, toco bandolim, toco a viola caipira, toco a guitarra baiana, e sempre na minha vida eu tive a seguinte convicção, que tudo que a gente faz de coração, faz de vontade, de verdade, né? Uma hora a gente vai atingindo as pessoas certas. E é onde eu dou muita importância ao lance da música autoral, o lance da música cover, que tudo tem seu valor e todos, na minha opinião, todos têm o seu valor igual. E uma das concepções, deixa eu só apresentar aqui o texto da Ana, meu nome é Ana Cecília, e sempre gostei muito de violão, então por isso quero aprender mais sobre violão. Maravilha! Isso é bom. Obrigado, viu, Ana? E uma das maiores importâncias que temos hoje no lance da música, que é um dos assuntos que eu quero abordar com vocês, é o lance da harmonia. Concepção sobre a harmonia. Esse primeiro momento que a gente está aqui compartilhando, conversando, a gente já estamos harmonizando, né? Porque a harmonia é isso, a harmonia é a gente tornar tudo de uma forma melhor, né? Quando você junta as pessoas e você está num bate-papo, você está harmonizando, né? O universo harmoniza com isso, né? Então tem muita coisa. Então na música é da mesma forma. Uma das coisas que eu quero tocar, que talvez seja um pouco mais complexo, mas para mim, no meu ponto de vista, é o foco principal hoje para quem toca, é o lance do campo harmônico. Né? O campo harmônico é quando você começa a sacar, né, a conhecer o campo harmônico, você começa também a ver as possibilidades de não só de você reharmonizar algo, de você pegar uma música e dar uma roupagem diferente, mas com uma coerência, com a matemática da música, também como você no caso do Márcio, que é compositor, suponhamos que o Márcio, a região dele, vocal, é uma região mais da nota sol, né, do lá, mas aí ele compôs uma música que ela nem no sol, nem no lá fica bom, ela fica bom no sol sustenido. Né? Então, o conhecimento do campo harmônico, ele vai fazer com que você consiga transpor aquele som de uma forma mais confortável matematicamente. E para isso, existem exercícios, existem o lance do conhecimento matemático que o campo harmônico nos proporciona. Então, eu vou pegar aqui um violão, só para a gente ter ideia. Se você pega
um exemplo, né? Se você pega uma música, vou começar mesmo do simples, né? Você pega uma música que tem 3 notas, um dó, um ré menor e um sol. Sonoricamente a gente consegue até lembrar de músicas, né, que toque isso, né? Ó, eu transpus para sol, né? Então, com uma facilidade muito grande, posso tocar ela num sol sustenido, si bemol, mi bemol. 3 notinhas, né? Ah, mas são 3 notinhas, são básicas. É, é, às vezes, eu vou contar aqui um relato que aconteceu, que foi interessante. Eu fui tocar uma vez na missa de uma falecida amiga, e aí me convidaram e tudo, e era uma amiga que eu tinha uma grande amizade mesmo, e aí eles lá já tinham os cantores, e eu cheguei para tocar, aí a mulher começou a cantar uma das músicas, eu não conhecia tão bem, mas quando ela começou, era em si bemol. A mulher achou super interessante o seguinte: você é a primeira pessoa que veio tocar aqui e tocou a música e a gente cantou do jeito que a gente quis cantar e deu certo. Aí eu disse, obrigado e tudo. Mas depois eu fui sacar que, às vezes, olha como é interessante, às vezes a gente toca uma coisa pelo conforto, né? A música estava em si bemol, e aí as cantoras lá da própria igreja, as senhorinhas que cantam, o conforto delas está naquele tom. Se você baixar meio tom, você já está tocando diferente. Aí você está tocando o conforto do violonista, né? Você não está tocando o conforto de quem está cantando. Então, quando você toca e se acompanha, você tem que dar o suporte a quem canta, né? Então, esse lance de ampliar esse conhecimento com o campo harmônico é importantíssimo nesse ponto. Você pode tocar a mesma música, só que transpondo. Para quem tem, hoje em dia, a gente tem esse aparelhozinho aqui, que muita gente usa, que é o capotrasto, né? Você vai tocar um si bemol, você pode colocar na terceira casa, por exemplo, e toca o si bemol como se fosse uma nota de sol, né? Então, a princípio, a gente vem pensando nisso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escrever aqui. Deixa eu abrir aqui um documento aqui para a gente colocar aqui um texto. Deixa eu ver se dá certo. Só estou abrindo aqui um documento, viu? Para a gente ter uma... Massa. Tá botando para apresentar, né, ele? Isso, eu tô primeiro criando aqui, porque Tá. para deixar mais dinâmico, a gente vai criando tudo em real time. Vamos lá. Pronto, deixa eu botar aqui para apresentar agora.
Deixa eu só enviar para vocês aqui, pronto, aqui. Eu tô aqui vou aqui abrir aqui um documento para a gente começar a ver. O seguinte, o que é que a gente faz nesse primeiro momento? Ele tá pegando como se fosse um fundo da câmera, né? Bem, é o seguinte, Pronto, agora ele abriu, Alan. Quando você vai para outra tela lá, ele está abrindo a tua tela normal. É um entendi. documento em branco, né? Isso, é um documento em branco. Então é o seguinte, esse primeiro momento sobre o lance da harmonia, certo? A gente vai conhecer primeiro os graus da música, né? A música, o campo harmônico, ele se divide em 7 graus diferentes. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Eu acho que muitos de vocês já viram, por exemplo, o acorde de Dó com nona, né? O acorde de Sol com sétima, Lá menor com sétima e nona, né? Esses acordes mais, as notas dissonantes. Então, um acorde, né? Ele é formado por uma coisa chamada tríade. Escrever certo. E esses acordes, ele é formado pela primeira, terça e quinta, um acorde natural, né? Então, para a gente chegar a essa concepção da primeira, terça e a quinta, a gente tem que primeiro conhecer o seguinte: o primeiro grau, vamos partir do Dó, né? Eu tenho o segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo graus. Tá aqui bem maior para a gente ficar mais. Então, vamos colocar que esse primeiro grau ele seja. Eu vou colocar nas cifras. Eu acredito que todo mundo conheça o lance das cifras, né? Que o C é o Dó, o D é o Ré, e assim sucessivamente. Então, para esse primeiro momento, eu vou colocar apenas as notas correspondentes ao grau, né? Esse aqui são os graus, aquele símbolo redondinho. E eu tenho aqui o Dó, o Ré, vou tirar aqui assim. Pronto, eu tenho aqui mas que vozinha linda falando aí. Pronto, bem, a gente tem aqui o seguinte, certo? A gente tem aqui os graus da música, né? O nosso acorde, ele é feito pelo grau 1, o grau 3 e o grau 5, que é a chamada tríade. A tríade, ela forma um acorde. Eu estou entrando nessa parte teórica porque mais lá na frente a gente vai entender muito melhor isso, como formar um acorde de uma forma diferente, né? Então, se eu tenho a primeira, a terça e a quinta sendo a base do meu acorde, no caso aqui eu estou utilizando o Dó, né? Eu tenho o Dó, o Mi e o Sol, né? Então, essa primeira formação do acorde ela é importante para a gente procurar
modificar nossos acordes. Por exemplo, se você quiser um acorde de Dó com sétima, qual seria a nota que você iria adicionar no seu acorde? Alguém aí pode responder para nós? A galerinha tá O pegando Si. direito. Não, que não estava saindo meu. É o Si, cara, que é o sétimo grau. E pronto, sétimo grau. Então, quando você tem um campo harmônico, certo? Que você tem essas notas musicais, você tem a possibilidade de você modificar seu acorde, né? Uma outra coisa, o intervalo, certo? Existe um intervalo do primeiro grau para o segundo, que a gente intervalo de um tom, né? Então, o intervalo da primeira e segunda é um tom. Vou colocar um tom. O intervalo da segunda para a terceira é outro tom, né? Do dó para o ré é um tom. Eu tenho o dó para o ré, tom. Do ré para o mi, tom. Do mi para o fá, não existe o fá bemol, nem o mi sustenido. Então, eu tenho um semitom. Se eu tenho tom, semitom, do fá para o sol, eu tenho um tom, mais um tom. Do sol para o lá, eu tenho mais um tom. E do lá para o si, eu tenho outro tom. E se eu fosse do si dó, não existe o si semitom, né? Então seria tom, tom, semitom, tom, tom, tom. E semitom, se eu fosse voltar. Então, essa parte matemática, essa primeira parte matemática, ela é um pouco diferente do que a gente pensa, como é que eu vou colocar isso na prática, né? Então, se eu tenho aqui essa parte de tom, 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 semitom, então eu tenho do primeiro para o segundo grau um tom, do segundo para o terceiro grau outro tom, do terceiro para o quarto grau semitom, do quarto para o quinto grau um tom, e 5, do quinto para o sexto tom, do sexto para o sétimo outro tom. A partir desse mapeamento, eu tenho a possibilidade de tocar uma música e se for em outro tom, eu com essa estrutura aqui, eu consigo transpor. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu toquei agora pouco Dó, Ré menor e Sol, né? Alguém pode dizer quais são os graus que eu toquei? Alan, tu me permite só fazer um parêntese? Claro, perfeitamente. Bom, galera, é o seguinte, é porque acredito eu que nesse momento, por exemplo, quando o Alan está exibindo a tela dele, no que ele está escrevendo lá, eu acredito que ele não consegue visualizar nosso chat aqui, o nosso bate-papo, né? Então, se puderem fazer alguma interação, quando ele fizer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, poder abrir o microfone, é massa que ele vai escutar diretamente, tal, né? A gente também tem essa ferramenta aqui no Meet de levantar a mãozinha. Alguém quiser falar alguma coisa e tal, e tiver muita gente falando, pode levantar a mãozinha que a gente vai fazendo uma ordem de quem tem algo para falar ou não. E outra informação que é muito importante é que, gente, não se acanhem de tirar dúvidas aqui. Esse é o momento, o Alan está pensando num conteúdo, mas eu acredito muito que o importante é sanar umas dúvidas, uns anseios de vocês em relação ao instrumento, em relação à música, né? Então, por exemplo, ele está falando aí agora sobre os graus, né? Perguntando quais graus era naquele campo que ele estava tocando em Dó maior. Mas se tiver uma galera que não se liga, por exemplo, nem o que são essas letrinhas de C, D, E, F e tal, vamos jogando aqui, conversando, que estamos para fortalecer todo mundo de todos os níveis mesmo, certo? Isso, reforçando o que ele falou, eu não consigo ver o chat, né, quando eu estou fazendo aqui o documento, no caso.
Mas é importante, pessoal, que eu quero que vocês saibam o seguinte, que esse curso é para vocês, né? É para vocês. Então, a gente está direcionando bem, tornando de forma mais direcional possível, para que a gente tenha um resultado melhor, né? O melhor resultado que a gente pode ter. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, eu estou falando dessa parte dos graus para a gente entender o primeiro passo da harmonia, né? Deixa eu retomar aqui. Então, como eu tenho esse primeiro momento, desses intervalos das notas, a partir do momento que eu tenho esses intervalos e sei que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau é uma sequência que eu tenho tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Eu estou falando aqui primeiramente do dó. Mas se eu estivesse falando do ré, eu já teria uma outra tabela aqui, né? Eu teria ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É como se eu tivesse pego o mesmo texto e tivesse andado, né? Aí, vixe, está começando a ficar complicado. Aí é onde a gente vai entrar no lance da harmonia funcional, né? Como é que vai funcionar ela? Um exemplo. Professor, mas você botou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas é o quê? É dó maior, dó menor, mi menor. Como é que fica isso aí? Pronto. Então, assim, a gente vai começar a falar do campo harmônico maior, certo? Então, se eu tenho... Eu vou colocar aqui o campo harmônico maior. Eu tenho aqui o primeiro dó. Ele é um dó maior. O ré, ele é menor. O mi, ele é menor. O fá, ele é maior. O sol, ele é maior ou pode ser maior com sétima. O lá é menor. E o si, ele é meio diminuto. Ele é uma bolinha cortada, né? Eu não vou ter como fazer aqui porque o computador não tem esse símbolo. Mas ele é como se fosse meio diminuto, né? O diminuto é quando a terça, como eu acabei de falar, a primeira, a terça e a quinta. Quando a terça e a quinta elas são menores. A formação do acorde é o seguinte: um acorde ser maior, ele tem a primeira, a terça e a quinta. O que define que um acorde vai ser maior ou menor vai ser a terça dele. Se a terça for menor, no caso, se eu tenho dó, mi e sol, se eu pegar o mi e transformar ele em ré sustenido, ou mi bemol, no caso, eu vou ter um acorde de dó menor. A gente depois vamos abordar isso. Mas o princípio do campo harmônico é esse: é saber que você tem um tom, né? Para cada local, você tem os intervalos de um tom, de semitons, e, e você saber que os graus são esses. Aí eu fiz esse primeiro momento. Já sei que a primeira nota do grau ela é um dó, a segunda é um ré menor, o terceiro grau no campo harmônico de dó é o mi menor, o quarto é o fá, o quinto é o sol, o sexto é o lá menor e o sétimo é o si meio diminuto. Eu sei, eu já comecei a ter ideia do que é isso, de que é isso, o campo harmônico. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o campo harmônico de dó maior, como eu falei, né? Dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor e o si meio diminuto. E o dó. Voltei para o dó. Aí a gente vai começar
dentro desses acordes, a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a ver as possibilidades que tem. Né? Eu posso, por exemplo, se eu tocar a sequência 2-5-1, que seria um Ré menor, o Sol e um Dó. Tem muita música que tem isso, né? Aí você vai lembrando, rapaz, que tem música que só. Então, assim, eu peguei um 2, um 5 e um 1, que está dentro do campo harmônico de Dó. Ah, eu vou tocar a música, ela começa em Ré menor. E ela vai para o Sol e para o Dó. Mas o tom dela é Dó. Né? Porque ela está dentro do campo harmônico de Dó. O princípio dela está em Dó. Então, dentro dessas possibilidades harmônicas, eu tenho também outras possibilidades. Por exemplo, eu posso pegar o 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 4, 1. Pronto, uma sequência bacana. 6, que é o Lá menor, o 6, o 5, o 4 e o 1. Né? 5, 4 e o 1. Então, fiz a primeira sequência que eu fiz foi 1, aliás, 2, 5, 1, né? 2, 5, 1. A segunda sequência que eu fiz foi 6, 5, 4, 1. Eu posso fazer uma outra sequência que pode ser o 6, de novo, o 6, vamos usar o 6. No lugar de ser o 5, agora eu vou inverter, eu vou botar o 4. 6, 4, 1 e 5. Olha só, já temos 3 sequências diferentes. Isso eu estou usando primeiro essa nomenclatura, porque quando a gente for transpor para outros tons, isso vai facilitar bastante. Então, eu tenho 6, 4, 5, 6, 4, 1, 5, que seria 6, 4, que é o Fá, né? 1, que é até uma música conhecida, né? João jogou melão no gol. Né? O pessoal brinca. Então, assim, eu já tenho aqui, eu já misturei 3 possibilidades matemáticas e eu tenho músicas diferentes que eu posso tocar, e muitas vezes músicas conhecidas no mundo todo, que você lembra com a sequência dessa. Né? E eu tenho aqui essa primeira sequência, e se eu começar a fazer outras sequências aqui, a gente consegue, eu estou falando só do Dó, e só com as notas básicas, né? Se eu começar a tocar... Oi? Essa sequência aí é sequência sempre padrão, não é? Para poder se utilizar. Isso, cara, isso são sequências padrões, né? A gente tá que dentro da harmonia, a gente está tocando as notas dessa harmonia, né? No caso do campo harmônico de Dó. Então, eu tenho, por exemplo, se eu pegar uma música... Olha, a gente já começa, como é legal essa possibilidade, a gente já começa a pensar em reharmonizar uma música que é simples. Por exemplo, se eu tenho uma sequência que ela é, vamos no 2-5-1, que é um Ré,
sol e o dó, né? A música toda é só isso, ó. Então, assim, se eu começar a pegar essas 3 primeiras notas do 251 e eu quiser incrementar com outras notas dentro do campo harmônico, não fica feio. Você pode começar, ó. Eu posso substituir o Ré pelo Fá, certo? Eu posso substituir o Sol pelo Si meio diminuto. Vou tocar aqui essa primeira sequência, sendo 251, ó. Com Fá. Ou seja, eu peguei dentro do campo harmônico e dei uma reharmonizada. Eu posso, inclusive, fazer, no lugar de tocar um compasso, né? Que é o que seria o compasso. O compasso é a unidade de tempo que você está deixando a nota descansar. Por exemplo, se eu tocar isso aqui, ó, um compasso, outro compasso, outro compasso. Então, eu posso, em um compasso só, eu posso tocar 2 notas. Eu posso tocar o Ré menor com o Fá, por exemplo. Desculpa. Basicamente, eu fiz a mesma coisa. Vou tocar mais lento, ó. Ré menor, 251. Dó. Vou fazer o 251, só que mais moderno. Eu não, se você for cantar essa melodia, eu vou tentar fazer uma melodia na boca aqui. Eu não sou cantor, mas vou tentar fazer para a gente compreender melhor. Olha só, essa possibilidade de a gente incrementar. Muitas vezes você está tocando a música, um swing mais. Mesma... Ou seja, eu fiz uma usando essa mesma sequência aqui, só que eu estou tocando aqui uns acordes mais modernos, né? Estou tocando um Ré menor com sétima e nona, que a gente vai aprender sobre esses. É justamente isso, para mim chegar nesses acordes, eu estou primeiro conhecendo esses primeiros mais básicos, né? Por quê? Porque aí eu vou começar a aplicar. Opa, será que eu posso pegar um Ré menor simples e botar ele com mais... Olha, tem uma sonoridade diferente, mas não sai, não foge, né? Se você tocar uma melodia, né? E eu tocar o Ré menor. Se eu tocar esse Ré mais moderno. Até fiz uma melodia errada. Ou seja, eu posso explorar isso, né? Mas para me explorar, eu tenho que primeiro conhecer essa parte bem básica. Porque quando eu tiver, por exemplo, querendo fazer um dó com nona, eu sei que a nona do dó, já que a sétima é o si. No caso, quando alguém fala, vocês conhecem as oitavas, tem que tocar uma oitava acima, uma oitava abaixo. Então, a oitava seria, ela retomaria ao primeiro grau, né? Então, eu retomo ao primeiro grau, no caso dó. Então, se eu tenho uma nota que é uma nona, eu vou ter o quê? O segundo grau oitavado, né? Que é a nona do acorde. Então, eu tenho aqui um dó. E o dó é como eu falei, o acorde ele é formado pela tríade.
o que seria a tríade? Seria a primeira, a terça e a quinta do acorde. Então, eu tenho aqui no meu violão, vou tentar, se der para ver, vocês dizem. Ó. Eu tenho o acorde de Dó, o Mi, o Sol, Dó, Mi. E se eu quiser a nona, seria qual corda? Né? Eu teria que procurar o Ré dentro do meu acorde, no caso do campo harmônico de Dó. Então, eu tenho o acorde de Dó com nona. Eu já tirei o Dó daquela coisa mais simples, né? Agora, olha só que legal, né? Já não estou tocando o Lá como uma nota normal, já estou tocando ele com a sétima. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu já vou fazer uma outra coisa com vocês aqui, olha só que interessante. Eu já vou pegar essa sequência que eu falei e já vou dar uma outra incrementada. Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar mais interessante. Isso aqui, pessoal, que a gente está falando, quem não tiver a princípio entendendo, não tem importância agora. Por quê? Porque esse primeiro papo, a gente está primeiro desmistificando a coisa da teoria musical, né? Assim, de estar trocando essa primeira ideia. Se ficar um pouco confuso, a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando, mas é muito importante se atentar a esses detalhes que tem. Por quê? Porque isso aqui, ela é a base, mas a base mesmo, a base que você tem, que a gente tem todinha, para a gente poder melhorar o nosso som, né? Melhorar o som no quesito harmonia. Já pensou, você faz uma música com 3 notas e você começa a botar uns acidentezinhos, ou você começa a colocar uns incrementos que na música isso vai fazer uma diferença grande. 3 notas, músicas de 3 notas, ela pode falar muito mais do que uma música que tenha 50 notas, né? Então, esse primeiro momento ele é interessante nesse ponto. Então, nós já vamos fazer agora... Alan, tem uma pergunta aí do Mauro. Ó. A sétima do acorde é uma dissonância? Isso. Ela já não é mais uma tríade, né? Ela é uma tétrade. Tá entendendo? E ele vai soar, né, como uma dissonância. Ela é uma dissonância. A sétima, a sexta, uma quarta, que deixa o acorde suspenso, e uma segunda, que no caso seria a nona, ela torna o acorde em tétrade, né? Então ela já soa dissonante, ela já está soando com algo a mais. E aí a gente tem as variações, né? Que é a sétima menor, a sétima maior, a nona menor, nona maior, a quinta você pode alterar também, e é isso mesmo. A sétima, quando você adiciona uma nota que não faz parte da tríade, dessa tríade, né, que é a primeira, a terça e a quinta, da montagem do acorde, você está transformando o acorde numa tétrade e, consequentemente, um acorde dissonante, né? E agora a gente vai começar, justamente, aí foi legal, porque agora o próximo passo que a gente ia fazer era esse, incrementando esse campo harmônico, né? Então, agora vamos colocar as tétrades, né? Aqui são as tríades. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Alan, Não. eu sei que esse material é bem simples, mas tu acha que é interessante disponibilizar essas tuas anotações aí pra gente, só para poder ficar reforçando em casa mesmo? Sim. Eu tenho aqui outras tabelas. Essas primeiras
anotações que eu irei fazer vai ser... Isso aqui é um primeiro rascunho, né? Eu tô fazendo um rascunho e aí eu vou disponibilizar no grupo, a gente disponibiliza, mas como a princípio um rascunho, e eu vou organizando para que até o final do nosso curso a gente tenha um materialzinho em PDF bem bonitinho, que é até bom, eu até gosto, inclusive, de guardar essas coisas, viu, cara? Mas vou disponibilizar sim, com certeza. Até porque, cara, isso aqui é uma tabela que e até um tempo desse eu ainda consultava quando tinha uma dúvida, né? Eu tenho uma dúvida de uma coisa aqui, deixa eu só ver aqui. Que aí, e a gente vai. É um conhecimento que a gente sempre está mexendo. Mas tu vai disponibilizar ele a cada aula ou só no final do curso? Não, eu posso disponibilizar cada aula e eu vou depois organizando e colocando ele melhor, assim, de uma forma melhor, né? Tá certo. Dá show. Bem, aqui é o seguinte, esse primeiro momento, então, que a gente tem o campo harmônico, né, o campo harmônico maior, e eu vou começar agora a criar, deixar uns acordes mais bonitos, né? Então, eu vou começar a colocar as notas que fazem com que esse campo harmônico cresça harmonicamente. Ou seja, eu tenho, então, no Dó, eu posso fazer um Dó com sétima maior, diminuir um pouco, porque aqui vai entrar mais notas. O Ré menor eu posso fazer com sétima. Mi menor eu posso fazer com sétima. O Fá eu posso fazer com sétima maior. O Sol eu posso botar uma sétima no Sol. O Lá menor com sétima. E o Si meio diminuto a gente permanece. Porque eu não posso mexer nele, porque ele não tem mais para onde ir. Então, olha só que interessante. Eu tenho agora o mesmo campo harmônico. Pessoal, é o seguinte, nós estamos falando, olha só como é amplo o lance da coisa. Nós estamos apenas falando do Dó. Nós não saímos nem do Dó, né? A gente está agora que a gente chegou no Dó. A gente ainda tem o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, e ainda tem os bemóis e os sustenidos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Dó maior, né? O Dó maior naturalzão, né? Então, agora, com essa nossa nova sequência harmônica, eu vou usar o Dó com a sétima. Então, eu posso tocar aquela mesma música que eu estava tocando, que eu gosto, eu posso dar uma incrementada nela, né? Posso variar. Olha só, isso aqui já são os bizus. Eu posso fazer, ó. Eu vou brincando dentro da harmonia. E essa minha música, ela vai criando outra atmosfera, né? Ó, eu acho que muita gente conhece essa música. Ou seja... Calcinha preta, né? Rapaz, o Calça gravou também. Ei, boa, viu? Boa lembrança. Essa música é de uma banda de rock dos anos 70, chamada Kansas, né? Banda de progressivo, e ficou muito conhecido com o Scorpions, né? O Scorpions gravou também, é uma música chamada Dust in the Wind, e também com Calcinha Preta. E ele não sai do Dó. Se você for analisar, ó, Dó com sétima,
7 mais, no caso, né? Dó com nona, e volta para o Dó. Então, essa variação que você pode usar numa música sua, né? Você tem toda essa possibilidade. A gente vai ver mais a fundo, mais para frente um pouco, o lance de a gente se dedicar mesmo assim a criar possibilidades dentro do som da gente. A gente vamos tirar o mais simples e fazer com que esse mais simples ele soe bem mais bonito. Rapaz, o simples também é bonito, né? A gente fala isso, mas o simples é bonito. Mas muitas vezes, quando você precisa gravar alguma coisa, precisa produzir algo, a gente tem que respeitar os demais instrumentos. Suponhamos que você vai tocar uma música que tenha piano e uma guitarra, um violão e o baixo e a bateria. Então, se eu tenho o piano tocando numa região mais agudinha, né? Eu não posso pegar o violão e querer tocar nessa região. Então, para isso, a gente vai montar uns acordes depois para a gente conseguir ter possibilidades, conhecer, né, o mapeamento do instrumento, do braço do instrumento, e a gente poder trocar essa informação. Eu fiz aqui uma sequência de Dó, 7 mais, um Ré menor com sétima, e um Sol com sétima e nona. Se eu fosse fazer aqui, ó. E isso é legal porque eu consigo ter um contraste, né, dos instrumentos. Os instrumentos eles não vão se chocar, né? Quando você toca num trio, violão, baixo e bateria, geralmente os instrumentos não chocam porque são instrumentos que estão em regiões diferentes. Mas para você tocar dois instrumentos na mesma região, tem que ter uma sintonia muito grande, ou você tem que fazer acordes que eles se completem, né? Como se eu fizesse aqui um Dó e dentro dessa região eu botasse só algumas notas do Dó. E é isso, né? É o lance da harmonia, ele tem muito disso. Então, sobre essa sequência de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, bemol, certo? Se você tiver essa sequência e você vai fazer esse primeiro momento de incrementar, certo? De incrementar as notas e a gente vai ter o Dó com 7 mais, olha aqui o Si aqui. Vamos ter o Ré menor com sétima, que é o Ré menor natural, e com sétima. Vamos também ter o Mi menor com sétima. Esse aqui é o Mi menor natural, e com sétima seria isso. Olha só como soa diferente, né? Vamos ter também o Fá com 7 mais, o Sol com sétima, o Lá menor com sétima, Lá natural. E o Si meio diminuto continua. Massa. Aí agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tocar o mesmo 251 que eu fiz. Eu vou tocar agora com essas novas
com esses novos acordes, incrementando esses acordes, né? Então, eu teria o Dó com 7+, o Ré menor e o Sol. Vou dar um exemplo. Se você fosse tocar uma coisa mais folk, né? No modo mais simples. 2-5-1. Folk meio shuffle, né? Agora vamos dar uma cara mais harmônica, né? Deixar ela mais harmônica, um pouquinho, a harmonia mais moderna um pouco. Então vou dar o Ré com 7. Ou seja, já abri uma outra possibilidade, né, de tocar o instrumento, de ter um outro tipo de harmonia. Esses bizus, eles são importantes, é como eu falei, quando a gente toca na noite, quando a gente compõe, quando a gente faz esse lance, a gente tem uma possibilidade muito grande de mexer com o lance da harmonia. Isso aqui, esse primeiro momento, é um momento bem básico, mas é para a gente pegar todo mundo. E a gente vai começar a engrossar o caldo, viu? Vamos na próxima aula já vamos começar a engrossar o caldo nesse lance tanto da harmonia, né, como também do lance mais rítmico, essas coisas. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Galera, tá todo mundo de boa aí? Se ligando de tudo e tal? Tranquilo, de boa. Por enquanto tá massa. Sim, sobre exercícios. Bem, o primeiro exercício que eu vou deixar aqui para vocês, né, para fazer em casa, é transpor, né? Transpor sobre os dedilhados. Pronto, Gabriel, massa. Próxima aula, quando a gente for entrar mais sair um pouco da harmonia e começar a entrar mais nessa coisa mais prática, né? Mais pura, eu vou passar uns exercícios massa de tanto, não só de dedilhado, mas também de mão direita, de mão esquerda. Mas o que seria de exercício bom, né, para isso, agora que temos essa primeira ideia do campo harmônico, seria pegar uma música que você já toca, pelo menos a mais simples. Você pega uma música simples que tem 4, 5, 6 acordes e você transpõe para outro tom, né, no papel. Vou transpor para outro tom. Só que para transpor para outro tom, a gente vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma música em dó, nós vamos transpor para o ré. Só que a gente vai agora entender a sequência, o que seria a sequência de ré. A gente não tem, dentro da nossa sequência, deixa eu apresentar de novo aqui, dentro dessa nossa sequência harmônica, que eu tenho a primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a sétima, os graus, né? Eu não tenho, se eu for transpor para ré, agora eu quero o tom de ré. Se eu for transpor para ré, que é o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, se eu for transpor isso todo para cá, um vermelho diferente aqui. Se eu for transpor isso tudo para o ré, eu vou aí como seriam os acordes, né? Olha só como é que é a matemática. Se eu tenho do ré para o mi um tom,
eu vou botar aqui primeiramente as notas. Mi menor, Fá menor, a segunda é menor, a terceira é menor, a quarta é maior, a quinta é maior, a sexta é menor e a sétima é sempre meio diminuta. Né? Então, assim, agora eu tenho o campo harmônico de Ré. Eu vou tocar aqui na prática o de Dó, né? Que seria o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Assim, eu voltaria para o Dó. Eu quero essa mesma sonoridade melódica, só que um tom acima. No caso, eu quero o Ré. Então, se eu fizer ó, Mi menor, Fá menor. Opa, já não estou no tom, né? Por quê? Porque eu não estou obedecendo o lance do campo harmônico maior, que é o tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Ou seja, se eu tenho do Ré para o Mi menor o tom, né, do primeiro para o segundo lugar um tom, eu estou correto. Mas se eu tenho do Mi para o Fá outro tom, eu não posso usar o Fá menor, porque o Fá é meio tom. Então eu tenho que vir para o Fá sustenido. Então aqui eu já altero e boto aqui um jogozinho da velha. Olha. E agora, do segundo grau, né? Do primeiro para o segundo, um tom. Do segundo para o terceiro, um tom. Do terceiro para o quarto, eu tenho um semitom. Então, eu venho para o sol. E Alan, não? Então, a sequência sempre é tom, tom, semitom, tom, 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 sempre. Você muda Sempre. a sequência, é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Tom, 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 exatamente. A sequência do campo harmônico maior toda é essa. Massa. O que você for transpor na música, né? Se você quer ir para o tom de sol, você tem que ver que as notas são sempre as mesmas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se você for para o sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Só que aí você vai ter a sequência obedecendo tom, tom, semitom. Ou seja, você vai criando esse mapa, né? Olha, pronto, massa. Essa sacação é a sacação do... Para até corrigir aqui, que é Fá sustenido menor, né? Fá menor sustenido. Essa é a sacação que vai fazer com que você transponha qualquer música para um tom diferente, para um tom adaptado. Vamos supor, você quer tocar uma música do Luiz Gonzaga ou do Dominguinhos, e essa música ela está num tom muito, muito alto para você. Você quer, eu quero baixar aqui pelo menos meio tom, ou baixar um tom inteiro, para mim poder fazer com que essa música chegue de uma forma melhor para mim cantar. Então, essa é a fórmula mágica, né? É conhecer o lance da sequência dos intervalos do campo maior. Então, se você tem, por exemplo, um campo harmônico matematicamente, do Ré para o Mi, eu tenho um tom. Do Mi para o Fá, eu tenho o meu tom, né? Eu estou no Mi. Vou para o Fá, meio tom. Eu só andei uma casa aqui no violão. Então, como é mais um tom, intervalo, eu tenho que ir para o Fá sustenido. Como é interessante, né? A sonoridade. Vou fazer essa mesma coisa no Dó. Parece até uma música do Jimi Hendrix. Olha só que interessante. Zé Ramalho. É aquela que fere. Ele pegou, aqui é um empréstimo modal, ele pegou uma nota de outro tom. Se fosse pensar como tivesse uma sequência de dó, né?
Olha, estou tocando tudo da sequência de Dó. A única nota que, teoricamente, eu não estou tocando, que é da sequência de Dó, é um Mi maior. Só que essa música ela está num tom menor. Então, é outra história. Mas para a gente ver como você conhecer o campo harmônico, assim, uma dica. Além de conhecer o campo harmônico, o ideal é praticar o ouvido, fazer com que o ouvido detecte. De você inclusive, escutar uma música e você sacar, pô, aquilo ali é um 2-5-1. Por exemplo, o sertanejo universitário hoje, quando começou a ficar popular, eles utilizavam muito aquela sequência que eu passei aqui, que é o 6-4-1-5, né? E isso é muito usado no forró, usado no rock, né? Muito usado em muitas músicas, em muitos formatos musicais, em muitos estilos. Então, o legal de você sacar, acostumar o ouvido, treinar e começar, poxa, que legal essa sequência aqui, é porque você vai começando, quando você precisar tocar uma música, que você gosta e às vezes não tocou porque não teve tempo para pegar, você acaba tendo uma concepção melhor, uma facilidade, porque você tem treinado o lance, tipo... né? Aí se você começar, tipo, o 6-4-1-5. Olha, ó. Ela surgiu. Vem agora nessa cabeça. No calor dos meus braços. E eu acordei sem saber. Então, você, olha, já do nada aqui, eu comecei a tocar essa sequência e me veio essa canção aqui do, acho que é do como é, rapaz? Capital Inicial. Então, você tem essas possibilidades. Você toca. Estou tocando vou colocar até aqui essa outra sequência. 6, 4, 5. Olha só. Bagunçamos aqui os números. Só que é o seguinte, quando eu boto aqui na minha cabeça que a sequência da música é 1, 6, 4, 5, não importa, de forma alguma, não importa qual é o tom. O que importa é a sequência harmônica. Ou seja, se eu vou tocar, suponhamos isso aqui, tocar aqui o Mamonas Assassina, por exemplo. Ré, 1. Si menor, 6. Sol, 4. Para levar a galera para comer feijão. Lá, 5. Cara, tá alto para mim essa música. Eu tô cantando aqui esgoelando. Então, sábado de sol, aluguei um caminhão. Olha só, eu transpus para Dó. Como? Sequência 1, 6, 4, 5. Eu tô olhando matematicamente para a sequência. Isso aqui, a gente está pensando matematicamente, mas esses números não vão ficar na nossa vida. É saber que a gente pode fazer esse trocadilho. Eu não sei qual é o tom da música, eu só sei que a sequência é essa aqui. Então, você consegue, com exercício, com a prática, e com o tempo, né? Também as coisas levam muito o lance do tempo. Com o tempo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de se acostumar com sons. Né? Você toca, o Mauro começou tocando wave, né? Olha só, modernidade, né?
toquei em Ré, que é o tom que ele canta. Suponhamos, é só a caráter de exemplo isso que eu vou fazer. Suponhamos que eu vou tocar hoje, vou sair para tocar com um saxofonista, e ele só toca pela afinação do instrumento, pelo lance do instrumento, ele toca essa mesma música, só que é em Fá. Então eu venho para cá, pro Fá. Ou seja, eu transpus aqui com facilidade, né? Primeiro, pelo conhecimento da música, de conhecer a música, né? O meu ouvido já de tocar ela bastante, né? A prática ela vai levando a gente a sempre a melhorar, sempre a atingir uma perfeição, uma coisa bem melhor. E aí eu pego por isso, eu pego uma sequência que eu já tenho um conhecimento como é que ela funciona, então fica fácil para me transpor, né? Primeiro grau, isso aqui é uma quinta aumentada. Olha só, eu não estou falando o nome das notas. Primeiro grau, estou no Fá. Quinta aumentada, quinta meio diminuta aumentada, sexta, aliás, a quinta menor. Olha só, é muito moderno, não, é muito diferente, né? Do campo harmônico, muito doido isso aqui, porque ele, se a gente fosse teoricamente falar, ele vai mudando de tom várias vezes na música. Coisas que são do coração, a quarta menor, uma terça. Aqui não é para entender, pessoal, é só para dizer que o conhecimento das notas me faz ir para qualquer tom. Eu vou tocar ela agora no Ré, vou voltar para o Ré. Primeira, quinta diminuta, quinta sustenido diminuta, no caso, quinta aumentada, quinta menor, fiz aqui uma quinta menor, certo? Mais na frente eu vou dar esse bizu, como você reharmonizar, e você pode substituir por alguns outros acordes. Por exemplo, eu estou aqui no Ré e eu vou dar um Ré com sétima. Então eu posso usar o Ré, posso usar o Lá menor como se fosse um Ré com sétima. Ele dá um efeito bem parecido. Então esses bizus, a gente vai anotar tudo direitinho e passar um bocado de bizu de harmonia, que é uma coisa que eu trago de muito tempo assim, tocando e tudo, e muita coisa a gente aprende na marra, né? E esse aprendizado na marra, ele também traz um resultado bacana, né? Tocando com o Mauro, aprendi muito também. O Mauro tem um modo muito particular de tocar o lance da MPB, o repertório, então isso é muito interessante. Eu acredito que em outra oportunidade, quando isso tudo passar, eu vou ter a oportunidade de tocar com o Márcio também, com todo mundo aqui, a gente vai ter a oportunidade de se reunir para tocar. Toquei com o Marcelo, tocamos um negócio massa. Então é isso, o conhecimento, de você conhecer a sequência, né? Eu estou falando uma coisa aqui só para a gente entender como é possível. Se eu for transpor essa música para o tom de sol, a facilidade que eu estou tocando. Sem medo de ser feliz, né, bicho? Assim. Sem medo de ser feliz. Passei por 3 tons, vou tocar um tom mais difícil ainda, com si bemol. Olha só, tocar isso aqui em si bemol é um bicho de... os tom bemol é um bicho de 7 cabeças. Mas como eu estou buscando aqui a ideia de saber, de conhecer o campo harmônico, de saber que a sequência dela em números, na minha mente, fica mais tranquilo. Alto, passou feijão alto.
Eu estou solfejando errado aqui porque eu não sou solfejador, não sou cantor, não. Mas você dá para entender que a harmonia é a mesma. Então, eu transpus aqui em 3 tons, inclusive um tom difícil, si bemol, posso fazer em mi bemol. Né? Então, você acaba conhecendo o campo harmônico. A gente está falando bem básico, mas, cara, a riqueza das notas básicas, das notas simples, ela muitas vezes ela é muito maior do que essa coisa mais rebuscada. Né? Porque você consegue, dependendo do estilo que você vai fazer, você vai estar dando uma cama perfeita para o cantor, porque o cantor ele vai dar os acidentes, ele vai dar a linha melódica, então você vai dar o suporte. O mais importante, pessoal, é o seguinte: de se tocar violão é você dar o suporte, né? Você pode pensar assim: eu vou fazer um violão mais percussivo, mas será que a música ela soa percussivo? Então, uma das dicas, isso aqui é uma dica que eu dou quando eu dou curso de produção musical ou produção de trilha sonora, com essas coisas. Eu digo: olha, o menos é mais, e, e muitas vezes o simples, ele não é tão simples assim quanto a gente pensa. Né? O fato de ser simples, ele não quer dizer que ele está baixando a sua composição. Não, pelo contrário. Você vê sucessos mundiais que tocam, inclusive, o coração das pessoas com coisas muito simples, com notas simples, né? Você vai vendo que não tem uma dissonância, não tem. E assim, e a gente tem a riqueza dos estilos, né? O Brasil é muito cheio de estilos. Você vai tocar por exemplo, um Ijexá, né? Você pode tocar. Você pode fazer falar aqui, perguntar sobre dedilhado. Misturando dedilhado com swing, você pode só dedilhar. Meio salsa, né? Mas se você botar no... O baião, a mesma coisa, né? Você pode tocar ele, né? Você pode tocar ele. E assim vai. Então, tem muito de sacar o lance da riqueza que a música tem, nos proporciona, não deixar de experimentar, porque eu acho que o principal é experimentar. Se não der certo, vai para o plano B, ou então para o plano A, né? Mas é sempre bom ter essas possibilidades de estar experimentando. Ah, eu quero fazer um baião diferente. Estou misturando dedilhado com ritmo, com batido. Então é isso, né? A gente tem essa gama de possibilidades, essas ideias de como melhorar um pouco esse nosso lance. E o principal, como eu falei, experimentar. Não deixem de experimentar, porque pode ser que dê errado. Cara, tudo que você experimenta não dá errado, não. Pode ser que não dê certo, mas errado não dá, não. Você ganha conhecimento. Então, nós temos aqui esse primeiro momento, né, do lance de harmonia, certo?
eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou disponibilizar esse primeiro documento aqui, lá no grupo, e o nosso exercício para casa, certo? Nosso primeiro exercício, já que já começamos a conhecer, certo? Resumindo, sabemos que temos os graus e a sequência dessa harmonia maior, ela é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Então, o nosso exercício vai ser fazer o seguinte, vai ser colocar no tom de dó e no tom de ré. Você pode anotar no papel, se quiser, anota no papel e a gente isso é mais para a gente interagir, para a gente sacar. Nós vamos fazer essas sequências, certo? Vocês vão anotar e essas sequências vocês vão transformar em notas, certo? Essas sequências aqui vocês vão transformar em notas. E o 251, no caso, do dó, que é o ré menor, sol, dó, né? Então você vai fazer com dó e com ré, certo? E esse vai ser o nosso primeiro exercício para a gente transpor. Como eu falei, é uma coisa muito simples a princípio, muito básica, mas como qualquer receita, como qualquer receita, ela parte do princípio, né? Você não come a carne crua para depois torrar. Não, você primeiro vai assar a carne para depois comer. Então, tem toda uma sequência. Parece simples esse momento, mas isso aqui lá na frente, como eu falei, se eu não tivesse esse conhecimento desse lance de campo harmônico, eu não conseguiria transpor uma música mais cheia. Como já aconteceu muito de eu ir tocar com uma cantora que tem uma região diferente. Olha só como é importante o lance da harmonia. Às vezes você vai ter como é que se diz? Vamos supor, Márcio, você está gravando um novo show e vai ter um momento que vai ser só você e o violão e você tem uma convidada. Suponhamos que a sua convidada, ela canta numa região diferente, né? Estou citando um exemplo para a gente entender melhor. E aí você pretende que ela cante com você, mas só que a sua região, você toca a música em dó e ela canta em mi. A região para ela confortável é em mi. Então, assim, eu vou ter que tocar música em mi, vou ter que transpor. Aí, não. Aí é onde a gente entra numa coisa, olha só, mais bizu isso aqui. Aí você entra numa coisa do lance da harmonia. Eu vou simplificar aqui como se fosse uma harmonia bem simples, né? Ó, ré menor, a música, suponhamos que a música seja a tua voz, Márcio. A cantora. A cantora entrou, né? A mais agudinha. Volta pro Márcio. Olha só, nós tocamos 2 tons diferentes, mas a mesma sequência harmônica, né? Então, pensa na possibilidade que você tem, pensando como reharmonização, a facilidade que se dá. E outra coisa, você tirou a música do conforto dela, a música, cara, ela quebra, e para quem está assistindo, já vem uma outra... Cara, que massa, cara, o cara saiu daqui, foi para um outro tom, e depois voltou, aí na hora do solo botou um outro tom, aí na hora do solo, aí tem um saxofonista que toca no si bemol, ó, estamos no dó, a tua voz. Agora, vamos pro sax.
Nina vai voltar cantando. Vai, Márcio! Olha aí, brincamos aqui com um negócio que nem existia. Já, se alguém pegar essa harmonia aí, já dá para fazer uma música. A gente faz a parceria aqui da gente tudinho. Né? Olha só como uma simples brincadeira, mas usando um pouco do conhecimento, né, do campo harmônico, a gente viajou, cara, numa música de 4 notas e transformando ela em 12 notas porque a gente mudou a sequência. Mas ela continuou sendo só 4 notas. Né? Então, isso é legal. E isso funciona. Isso são, como eu falei, estamos aqui na parte dos bizus, das dicas. Isso funciona também com o lance de groove, né? Você pegar, por exemplo, se você pegar um groove daquela música. Vou fazer o mesmo groove. Outra ideia. Olha só, eu estou resolvendo a música, eu resolvi com uma nota diferente para a gente ver como dá as possibilidades. Ou seja, eu peguei o mesmo groove, eu não saí do groove aqui, a minha mente aqui, eu tentando fazer o mesmo tom, eu não saí do groove. Acho que na próxima aula eu vou ver se eu ligo aqui um loop e eu vou botar essa mesma ideia no loop e a gente vai brincando com o lance das possibilidades de harmonia. Você está fazendo o mesmo groove e você vai fazendo e vai, como é que se diz? Você vai tendo possibilidade de harmonizar de outra forma. Aí você interpreta de outra forma, né? Você já pensou você pode fazer só uma nota só, do Lulu Santos, né? Aí, estamos criando uma versão acústica. Eu não sei cantar não, viu, galera? É só isso. E a mesma música. Mesma coisa. Eu fiz uma versão diferente, usando a mesma concepção. Musicalmente falando, pode ser que algumas pessoas não entendam, opa, é a música tal que vai começar, mas você viu que ele toca essa música há mais de 30 anos e ele pode fazer essa reharmonização e brincar em cima da música, né? Às vezes se você observar, você pega um álbum de um artista, ele toca de uma forma no álbum, mas ao vivo ele tem umas coisas a mais, né? Tem uns grooves a mais, tem como é que se diz? Tem um lance de harmonia diferente. Às vezes a música é para acabar só assim, aí ele acaba. Faz uma coisa diferente. Isso é legal porque você está mostrando também o lado humano, o lado artístico, né? A possibilidade. Então, galera, é isso. Isso aqui foi um primeiro momento, eu achei maravilhoso estar aqui com vocês. Nós já estamos encaminhando aqui para o final de hoje, né? Temos aqui 10 minutos e eu queria dedicar esses 10, 12 minutos que a gente tem para a gente
bater papo sobre a aula, se alguém tem alguma dúvida ou quiser falar, queria abrir o microfone aí, tanto para o Marcelo iniciar, e aí é para a gente interagir aqui um pouco. Beleza? Vamos lá, dúvidas, questionamentos, sugestões para a próxima aula, na quinta-feira. Cara, só dizer que foi massa, que tá sendo muito bacana, e é o básico mesmo, né? E o básico para mim é muita coisa. Eu acho que é isso mesmo, começar simples, só no sapatinho mesmo, pra gente poder ir pegando os bizu. Não adianta ensinar muita coisa, muito conteúdo, coisa muito difícil. Tá massa, pra mim, né? Tá ótimo. Acho que com básico a gente faz muita coisa, né? Acho que às vezes a gente, até em relação à aula, às vezes a gente tem uma dúvida, acha que é uma besteira, até os demais que falaram menos aí. A gente acha que é uma besteira, vai ficar com vergonha de perguntar, vixe, eu perguntar isso aqui e tal, será que. Não, às vezes tem mais 3 pessoas com a mesma dúvida e tá com a mesma vergonha. Aí uma pessoa pergunta, mata a dúvida de uns 5 de uma vez, né? Por isso que é bom, galera. Se tiver dúvida do que é isso, pergunta, que agora é a hora, né? O grupo já foi criado do WhatsApp, né? A gente vai estar lá junto. Acho que se eu tiver esquecido alguém, tem um rapaz, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, cara. Eu O acho Thiago. que é o Thiago, né? Que acho que não tem um WhatsApp, é Thiago. Tu Tá consegue por aí, abrir o Thiago? áudio aí com a gente? Thiago Henrique, né? Tá online, ainda tá ele, Rafa. Tá aqui na sala. Vou mandar o contato. Show, manda por e-mail aí que a gente te adiciona lá no grupo, cara. E fica melhor a Beleza. comunicação entre o professor, a gente, produção. Beleza, os alunos. show. Manda sim Beleza? o contato. Valeu. Né? E aí, Rafa? Manda. Alan, Pode, pronto. Cara, achei muito legal, mas eu vou ser bem honesto com você. Eu entendi pouca coisa. Tô sendo sincero, entendeu? É tanto que a tua aula tá ficando gravada e eu vou dar uma olhada depois para tentar interagir, entendeu? Porque assim, o cara que é leigo, é complicado. É aquela história de você pegar o violão e sair só batendo e não sair nada, não saber o que é que tá, entendeu? Aí quando tu coloca aqueles números em 1, 2, 3, 7, não sei o quê, aquilo ali eu vou ter que me aprofundar um pouco para tentar encaixar no tique e o teco para ver se dá certo, entendeu? Para alguns aí eu acredito que a linguagem seja perfeita. Não, é isso aí e tal. Eu estava pensando de uma forma, mas realmente é assim. Mas para mim... Mas esse feedback é super importante, cara. Eu acredito que, Alan, a partir desse diálogo aqui, a gente já consegue pensar, de repente, na próxima aula, de fazer um módulo também um pouco mais básico, né? Para a galera, tipo assim, desde cifra, por que um C é um Dó, por que um D é um Ré e tal, até entender o que é grau, qual é a distância, por exemplo, a distância de um tom para o outro, como é que eu sei isso no meu violão aqui? É uma casa, é 2 casas, é uma corda para outra e tal. Eu acho que esse tipo de informação básica aí, para quem já se liga, fica um pouco de repeteco, mas é a informação que é necessária para a turma geral, né? Sim. É importante. O que você está falando, é como eu falei mais cedo aqui, esse primeiro momento que a gente teve, eu acho que você não pegou bem no começo, né? A gente teve aqui uma conversa para saber, eu estou tentando direcionar o lance das aulas o mais enxuto para que todos entendam, né? Mas, assim, você ter ficado com esse lance de dúvida, para mim é um bom resultado. Por quê? Porque tem a possibilidade de a gente falar mais profundamente sobre isso, né? O que tem hoje já está feito e a gente pode fazer um momento na próxima aula mais profundo, né? Você iniciar que a cifra, às vezes a pessoa não sabe nem o porquê o C é Dó, né? Assim, de certa forma. E aí, cara, mas é interessante isso. E aí eu vou ver se eu consigo montar aqui um material com uns mapazinhos de acordes bem bonitinho para gente ter isso para fazer na prática, né? Mas esse primeiro momento, essa aula de hoje, o primeiro momento foi crucial, é justamente esse lance de abrir o microfone agora é importante, para justamente saber esse lance da necessidade, porque eu quero tornar essa ideia desse nosso compartilhamento aqui
nesse momento, ser uma ideia boa para todos, para que todos saiam daqui com, com um melhor conhecimento, com outras ideias, né? Às vezes a gente abre a cabeça por causa... Eu aprendo muito mais do que ensino, para falar a verdade. E isso é muito bom, viu, cara? Pois então, muito obrigado aí, viu? E lá no grupo, qualquer coisa, fala um pouco sobre a tua dúvida, manda um áudio, porque aí fica mais fácil, de repente eu já monto esse material melhor e já entrego bem melhor. Fica massa. É aí onde está um dos desafios do projeto, que tem pessoas de vários níveis, tem pessoas de várias idades, temos uma garota de 13 anos no grupo, que ela, né, infelizmente hoje apareceu pouco, mas vamos ter outras aulas. Aí tem a galera dos 40 e pouco. Esse é o desafio, é integrar, tentar fazer algo que seja um meio termo para todo mundo, né? Você fala na diversidade de gêneros musicais, né? Tem a galera que vai da MPB, tem gente que é do forró, do gospel, não sei o que, vai variando. É uma mistura louca, mas é bom. E o diálogo é muito importante nessa hora. Como você foi franco e abriu, se você não tivesse falado nada, ninguém ia saber de nada, né? Agora o Alan já está sabendo, né? Já vai ver o material, porque a inclusão é de todos aqui, né? A gente quer que vocês absorvam o máximo possível, cada um na sua área, cada um no seu nível. Né? Eu acredito que dê para todo mundo saindo, sim, um pouco melhor aqui. Eu tinha falado até mais cedo, quando a gente se encontrou, eu, o Marcelo, eu tinha falado que esse primeiro momento ia ser uma espécie de anamnese, né? Que é o que, quando você vai no médico, o médico ele vai primeiro olhar, opa, peraí, só isso aqui. Então, essa primeira aula é uma... A gente já trocou muito conhecimento, né? Que foi bacana demais, assim, tá fluindo bacana. E a gente trocou muito conhecimento, mas também é um primeiro momento de a gente se conhecer, né? Aqui eu já conheço algumas pessoas que estão aqui, mas tem outras pessoas que eu não conhecia, né, de estar falando mesmo, e é importante isso, né? E o lance desse momento do violão, cara, é só ter essa abertura de mente mesmo, para melhorar um pouco o lance da performance. Às vezes, cara, olha só como é interessante. Muitas vezes você toca, como eu acabei de tocar, uma música que tem 3 notas e você bota só um dedinho ali a mais, que você nunca pensou em botar. Você bota um dedinho ali que não pensou em botar. Rapaz, a música se transforma de uma forma que você diz, rapaz, como foi que eu não pensei nisso, né? Então, esse momento está sendo um momento assim, de muita distribuição de coisa boa, viu, cara? Mas é isso. Mais alguém falar que nós estamos aí 4 minutos para... Eu agradeço aí a dedicação e a paciência, viu? Porque alguns do grupo, com certeza já tem uma certa intimidade e tal, faz um sonzinho bonitinho no violão, né? Mesmo que seja uma nota, 2 notas, 3 notas, então toque só uma música, mas é algo entendível, né? Sonoramente. Se eu pegar o violão, eu começo a bater aqui, vocês vão, por favor, que o negócio aí tá feio, entendeu? Então, assim, eu também procuro ser bem sincero nas minhas dúvidas, né? Como eu falei, eu vou dar uma olhada novamente na aula, né? Para tentar assimilar alguma coisa, para ajustar alguma coisa. Pode ser que na segunda aula eu já venha já com um pensamento um pouco diferente, mas se eu tiver dúvida, eu pergunto, pode ter certeza. Maravilha. Massa. Gente, antes da gente encerrar, eu gostaria que a gente fizesse um print da nossa atividade de hoje. Galera, abrir a câmera aí, né? Geral, que puder aí. Tiago, quem puder abrir, se não puder, também quem não tem puder problema. abrir a sua câmera mais uma fotinha pra gente divulgar nosso primeiro momento nas redes sociais. E outra coisa que ajuda a gente também, se vocês puderem durante as aulas, faz uma foto ou bate um printzinho, uma selfie participando da aula, marca a gente lá no Instagram, quem está usando e tal, que é importante para divulgar o projeto também. Rapaz, eu fiz isso, viu? Antes de começar, eu já marquei bati aqui o meu... já dei a minha selfie, né? Já fiz isso também, já tava até marcando aqui agora, mas vou tirar outra. Tá todo mundo agora? Marca nós aí, para nós divulgar, viu? Sim, com certeza. É agora. Pois fazendo um print... está trabalhando. Print em 3, 2, 1, valendo. Foi-se. É isso aí, né? Até quinta, né? Próximo encontro? Até quinta. Nosso próximo na quinta, né? Quinta-feira, 9 horas da manhã.
Que nem hoje, a produção manda o link na noite anterior, né? De manhã dá só um avisozinho para acordar a galera assim, e aí a gente 9 horas inicia novamente, como foi hoje. Tiago, lembrar de mandar o contato para a gente poder mandar o link pelo WhatsApp, fica mais rápido, que todo mundo recebe. E produção, uma pergunta. Segunda aula e tal, se tiver algum camarada, algum colega dos caras aqui que queira participar também, ainda pode entrar ou já foi? Dá certo, sim, com certeza. Então pronto, se vocês se ligarem de alguém que tenha aí o interesse também de participar junto, manda o link da primeira aula para o cara assistir e manda para colar na segunda aqui. Manda falar com o Marcelo aí na produção que a gente adiciona no grupo também. Senhores, infelizmente, quinta-feira eu tenho uma reunião. Com certeza eu vou participar na próxima aula. Ok. Mas fica gravado também a aula de quinta. Não, tranquilo. Não sei se vocês deram para perceber, mas eu estou no trabalho, eu estou resolvendo uma coisa ou outra, aí estou aproveitando para absorver um pouco de informação de vocês. Mas quinta-feira eu vou ter uma reunião presencial, aí não vai dar para me participar, não, mas eu vou pelo menos entrar na aula. Na hora de dar o print, se der certo, eu dou o print. Isso daí, meu amigo, eu chamo de prova de força de vontade. O cara no trabalho está atrás de estudar é porque quer mesmo. Tem que ter, cara, tem que ter. Isso aí. Mas, Pode parar, galera, não. eu só tenho gratidão, viu? Gratidão por hoje, foi muito, assim, foi muito massa, muito enriquecedor para mim estar conversando com vocês, assim, um bate-papo desse. Foi tão massa, está sendo tão massa que deu fé, ó, bem cearense, né? Deu fé a aula cheguei, né? E é isso aí, cara. É muita saúde, muita luz para vocês. Eu vou dar uma organizada no material e daqui para mais tarde eu mando lá no grupo esse primeiro material. Aqui, assim, eu estou rascunhando, é como eu falei, eu prefiro, no lugar de pegar algo pronto, eu prefiro ir rascunhando que a gente vai entendendo melhor, né? Eu sigo o que minha mãe sempre fazia com a gente, que era, não, meu filho, tá feito, mas faça o seguinte, escreva. Errou, apague tudo, escreva de novo, porque aí você vai tornando isso uma prática, né? A gente vai praticando e a gente vai vendo, né? Vendo assim em tempo real como é que está sendo feito. Olha, isso aqui se encaixa assim. Então, com a coisa feita, às vezes vem muita informação de uma vez e você não consegue assimilar de uma vez só. Então a gente vai fazendo passo a passo e é isso. Toda caminhada tem que ter esse primeiro passo, como diz aí o poeta. E aqui é aberto para todos os ritmos, todos os estilos, para todas as idades. O mais importante é ter o seguinte interesse, é querer aprender um pouco mais, né? A gente está trocando aqui essas informações, e essas informações, eu costumo dizer muito que a música, o meu som, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de jogar para as pessoas é a música para a vida, né? Que é importante a gente pensar no nosso som, independente de ser o gospel, de ser o axé, de ser o rock, de ser o jazz, de ser o pop, o MPB, mas o importante é que o som seja para a vida e para ajudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E eu deixo aqui meu abraço a vocês e até quinta, viu, galera? Valeu, rapaziada. A gravação. Um abraço.